Agora estamos na aula 11, módulo 1, disciplina 4, Novo Testamento. Estamos encerrando, então, o nosso módulo. Agora a aula 11 vai ser sobre a era patrística e os pais da igreja. Agora preste bem atenção. Quando a gente for estudar história da igreja ou história do cristianismo, essa matéria volta, mas muito mais abrangente, tá? Hoje vai ser uma pincelada para a gente encerrar com chave de ouro aí o Novo Testamento. É uma cosmovisão. É a visão de drone, né, por cima. Mas é boa também. A outra que vai vir depois vai ser com um carro no meio da cidade, igual faz a Google lá, para registrar os endereços, ok? Vamos então estudar sobre os pais da igreja, os patrísticos. Vamos pegar aqui, então, já a nossa material didático, para a gente já começar já explorando essa matéria. Bom, está aqui, então, olha, aí, ó, a disciplina 4, né? A aula 11, o tema mensagem patrística do Novo Testamento. Vamos lá? Parte 1, a era patrística. Basicamente, os patrísticos significam os pais da igreja. Foi uma era em que se iniciou ainda no primeiro século a seguir, depois da morte do último apóstolo. Começando assim a era patrística, ou a era dos pais da igreja. Também, gente, você pode chamar de era patróloga, né? Historicamente, três termos se fundem: patrística, patrólogo e pais da igreja. Acabei de falar, né? Patrístico, patrólogo e pais da igreja. Patrólogo. Patrólogo é estudo da vida dos pais da igreja, o testemunho fiel e leal, a vida piedosa, a ortopraxia, o desenvolvimento como pessoa, a sua inserção social. Tá vendo aí? Então, esse é o patrólogo, né? É o estudo da vida dos pais da igreja. Patrística, estudo das doutrinas, os escritos e tratados teológicos. Ainda em pensando patrístico, há agremiações de contribuições filosóficas, culturais, regionais, onde a igreja se proliferou como comunidade e o seu impacto socioespiritual sobre a mesma. Todavia, no princípio, não fora formatado, né, esta organização, e sim apenas no século XVII, que nasceu a expressão teologia patrística. E assim a comunidade eclesiástica indicou a teologia, a vida e espiritualidade daquela época. Então, na verdade, gente, o termo da teologia patrística vai aparecer em resposta à escolástica, porque a escolástica é uma escola tardia do cristianismo e ela vai pontuar algumas diferenças com os patrísticos. Aí nasce o termo escola patrística, ou teologia patrística. Lembrando que no século XVII, São Tomás de Aquino já era vivo, já tinha nascido, né? Tinha até morrido, porque ele é 1250. E ele foi também um grande precursor das teologias em voga. Os pais da igreja, assim reconhecidos, são o último eco do corredor central da igreja e sua natureza nuclear. Eles estão entre os apóstolos e nós, quer dizer, entre os apóstolos de Cristo e a gente, estão os patrísticos aí. Assim, são os que, nos 7 primeiros séculos subsequentes, formaram a proteção da obra literária da igreja, sob a base auricular dos ensinos de Jesus repassados pelos apóstolos, as cartas e documentos apostólicos, e a organização desses documentos em forma de doutrina e vida prática. Olha que definição maravilhosa, gente. Eu vou ler de novo, isso aqui é de novo. Ó. Assim são os que, nos 7 primeiros séculos subsequentes, formaram a proteção da obra literária da igreja, sob a base auricular dos ensinos de Jesus, repassados pelos apóstolos, as cartas e documentos apostólicos e a organização desses documentos em forma de doutrina e vida prática. Eles assim o fizeram, defenderam a fé, executaram a liturgia, mantiveram a disciplina, conservaram os costumes, explanaram os dogmas cristãos e, com esta pulsânime liderança, direcionaram o rumo da igreja sob a liderança do Espírito Santo. Como diz Stoiber, são eles os últimos representantes da antiguidade cuja arte literária, não raras vezes, brilha nitidamente em suas obras.
tendo influenciado todas as literaturas posteriores. Formados pelos melhores mestres da antiguidade clássica, põem suas palavras e seus escritos a serviço do pensamento cristão. Se executarmos algumas obras históricas de caráter apologético, oratório ou apuradamente epistolar. É verdade. Falar sobre os patrísticos é tipo um túnel, né? Tipo um túnel que atravessa a igreja entre o que Jesus falou, o que os apóstolos escreveram e o que a igreja assimilou como prática de fé e doutrina. Interessante isso. Na parte 2, os pais apostólicos. Eu vou ter algumas classes de pais na igreja, né? Algumas classes de pais. Então, tem os pais apostólicos. A nomenclatura pais apostólicos é o primeiro grupo de pais da igreja. Assim é chamada porque muitos deles, de alguma forma, tiveram contato com os apóstolos. Outros foram discípulos, muitos outros ouviram homilias, ainda jovens, né? Porque imagina, pessoal, esses patrísticos aqui, essa turma que veio depois dos apóstolos, eles eram filhos de alguém que seguia Jesus, estava no meio das pessoas lá, se acotovelando, aquela criancinha correndo no meio do pessoal, e estava ali assimilando, estava ali parado ouvindo. Depois tornou-se aí líderes de igreja, né? Além do mais, eles participaram e dirigiram comunidades cristãs entre os anos 93 a 164 depois de Cristo. Alguns nomes importantes como o Clemente de Roma, sua carta à igreja destinada à igreja de Corinto teve o mesmo viés, ou continuação das palavras de Paulo para aquela comunidade. Você imagina, pessoal, o cara escreveu uma carta no nível de Paulo, no nível de Paulo. Um fato triste nisso tudo é perceber que a igreja de Corinto, mesmo com a presença de Paulo, o apóstolo, posteriormente de Clemente, um dos principais bispos de Roma, continuava uma igreja difícil de se lidar. E Corinto, hein? Os coríntios, né, cara? Os corintianos aí na Bíblia, né, dos que moravam em Corintos, né? Que coisa, sempre com problemas, né? Inácio de Antioquia. A tradição diz que foi o apóstolo Pedro quem o separou ao ministério. Ele foi um importante líder e bispo em Antioquia. Suas homilias muito contribuíram para derrubar a linha gnóstica que ameaçou a sã doutrina da igreja. Um dos pontos fortes de sua carta foi a cobrança da unidade da igreja em torno do combate às heresias perversas. Foi ele quem cunhou a terminologia Igreja Católica. Olha que interessante, muito importante esta informação. Preste bem atenção. Não foi feita uma reunião lá no passado, vamos começar a Igreja de Cristo e colocar o nome dela de católica. Como é que vai chamar a Igreja Católica Apostólica? Não. A igreja não tinha nome, era a igreja que se reunia nas casas. Aliás, a igreja era um verbo, igrejar, carral, era convocar, convocar. Depois, com o advento dos tempos, lá no caso da Helena, mãe de Constantino, no quarto século, é que se começa a apelidar de tempos e o verbo virou substantivo. Hoje é substantivo. Interessante, né? Mas o Inácio aí, né? Esse personagem aqui, Patrício, aqui, ó, que a gente acabou de falar dele aqui, ó. Tá vendo ali? O Inácio aí, acabou de falar do Inácio. O Inácio vai escrever uma carta para as igrejas da Ásia, inclusive para a igreja de Esmirna. E na carta ele menciona: obedecei vossos apóstolos, obedecei vossos pastores, a Santa Igreja Católica. A expressão Igreja Católica aparece nessa carta. Com o desenvolvimento da igreja e muitos hereges chegando, nestoriano, ariano, Mani, são vários. O primeiro foi o Marcião, né? Aí teve outros que vieram depois. Como tinha muita proliferação de doutrina e muita confusão, já havia os gnósticos perseguindo a igreja, eles assumiram chamar de católica a que seria, entre aspas, a igreja oficial. Está aí o nome, católico, por causa disso aí. Exatamente por causa disso aí, não tem outra explicação histórica ou convincente, né? Vamos aqui, então, voltar ao nosso material para concluirmos o pensamento. Policarpo de Esmirna, ele teve a honra de ser discipulado por João. Deixou sua carta, documento para o seio da igreja, inclusive para a de Filipos. Ele morreu em 155, cantando enquanto a fogueira queimava o seu corpo, mas não a sua alma. A mesma coisa fez o John Hus, né? Cantando: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Enquanto as chamas consumiam o seu corpo, lá em Constança, na Alemanha, em 1415.
Glória a Deus. O trabalho dos pais apostólicos foi necessário para formar a comunhão plena da igreja. Pelos seus escritos, há de se perceber um teor mais devocional e menos teológico, tampouco exortativo, com exceção de Clemente. Eles se ocuparam em trazer o Antigo Testamento para justificar a presença da igreja no cumprimento da Nova Aliança, ou Novo Testamento. Embora ainda não existisse o cânon, entre as grandes obras deles estão o Pastor de Hermas, que foi fantástico, né? E Didaquê, com autores desconhecidos. Então, a função desses pais primeiros, a gente vai fazer aqui uma divisão, né? A gente vai fazer aqui uma divisão. Então, esses pais apostólicos, era trazer a igreja na comunhão. Aí tem os outros tipos de pais também. Aí uma figura bizantina, mostrando alguns pais da igreja aí, tá vendo? Essa figura é feita de mosaico, pequenas pecinhas de... Algumas são argilas, né? E são tintas. Aí tem os pais apologistas. Quem são os pais apologistas, né? A palavra apologia, ela vem do grego e significa discurso ou texto em que se defende, justifica ou elogia, explicação de alguma doutrina, de ação das celeumas e conflitos causados pelos hereges, com o fim de destronar o senhorio de Cristo. Gente, é uma explicação fantástica, né? Olha que explicação. Esse grupo de pais da igreja enfrentou 3 grandes desafios: combater a perseguição judaica, que foi a primeira, né? O avanço do gnosticismo grego e a disfunção sincretista das religiões orientais. Porque na outra matéria que eu ensinei para vocês, existia uma junção de crenças orientais em cima da igreja, né? Por exemplo, Zoroastro, né? Zoroastrismo. Já havia Santa Ceia lá. Não era a Santa, qual chamamos de Santa Ceia, mas tinha a comunhão do partir do pão, do vinho. O batismo com os essênios, a roupa branca, entrando na água, o tanque batismal. A ressurreição, né? Claro que não teve, mas era lenda entre os egípcios. Então a igreja importou tudo isso, mas ela mostrou a verdade. O diabo sabia que ia acontecer a igreja, ele trouxe crenças iguais, né? Crenças, interessante isso, né? Ele fez crenças parecidas para confundir mesmo. Tal como quando Israel chegou lá em Canaã, tinha um deus El em Canaã. O El, o cara era casado com a mulher, com a deusa, né? Isso é mitologia, né? A Zera. Tiveram filhos como Baal, Haddad. Que coisa, né? Aí vem o povo de Deus com El. E aí, confundindo. Mas era o El Shaddai, né? O Senhor Todo-Poderoso. A diferença é essa. Enquanto eles eram enoístas, havia um Deus e vários deusezinhos, um para cada coisa. O nosso Deus era um só, um para todas as coisas. Meu Deus, aí fechou. Aí fechou. Pois então, o período dos pais apóstolos, aliás, esse grupo de pais da igreja, já coloquei, né? O período dos apologistas como pais da igreja durou, o período, né? Durou entre 150 a 300 depois de Cristo. Entre os principais apologistas temos, Justino Mártir, muito conhecido. Este pai apologeta foi uma grande prova do poder do cristianismo, pois, ao contrário de muitos, ele foi um erudito e profundo conhecedor da filosofia grega, a qual não o pode convencer. Ele se firmou na verdade e foi martirizado por sua fé. Ele é o que se consegue elencar o evangelho com a ideia de ser maior que a filosofia, onde afirma que a filosofia é serventia do cristianismo. Isso é muito importante. Isso é interessante, tá? Irineu, esse cara foi que combateu aí, né? Aquele Marcião. Glória a Deus pela vida do Irineu. Irineu de Lyon, né? Na categoria de apologeta, foi um dos mais acirrados defensores da fé. O livro mais famoso de Irineu foi conhecido como A Arma Destruidora do Gnosis. O nome da obra é Contra as Heresias, Adversos Hereses, 180 depois de Cristo. É um ataque minucioso ao gnosticismo, que era então uma série de ameaças à igreja primitiva, ou uma séria ameaça. Orígenes, sua vivência entre os eixos de Alexandria e Cesareia deu a ele um caráter nobre dentro da missiologia cristã. Foi ele o autor da obra Hexapla. Sua capacidade foi tão grande que desenvolveu a primeira chave bíblica. Ele desenvolveu a primeira chave bíblica quando versou o Antigo Testamento como transliteração grega e com gravuras, entre outras obras, pelo menos 4 traduções gregas. A importância dos pais apologetas na cristandade trouxe uma proeminência, segurança à transição, pois eles estavam entre os fundamentos dos apóstolos, o ataque frontal de Satanás e a sustentação do organismo vivo como igreja.
Que coisa linda, hein? Então, temos os pais teólogos. Os pais teólogos. Eles ficaram entre a reflexão analítica e a profundidade teológica. De um lado, enquanto os pais apologetas rebatiam as críticas, celeumas, sofismas e heresias, os pais teólogos cuidavam da ortopraxia da doutrina da raiz. A análise crítica e refutação dos apologetas eram primeiramente baseadas em sua convicção de fé e, ao mesmo tempo, usando ferramentas da própria filosofia para derrubar as narrativas. Já os teólogos se concentravam única e exclusivamente no evangelho, sem necessidade da fonte externa para corroborar ou refutar. Este grupo de pais foi tardio no evangelho e ficou entre os anos 300 aos anos 600, onde os escritos apostólicos já haviam passado para as comunidades, que foram abastecidas pelas cartas apostólicas, tinham se passado o primeiro sentimento da êxtase, da revelação do próprio Jesus na igreja e os milagres que atestavam para o poder de Deus. Tudo isso dava-lhes o poder de agora em diante de vencerem para produzir o pensamento sobre as Escrituras, ou seja, a teologia. Mas não para mudar as Escrituras, e sim para consolidar suas verdades, entre elas afirmar a divindade de Cristo, sua encarnação, a doutrina de salvação e a trindade. Os pais importantes desse período aí foram 3, pelo menos, né? Atanásio enfrentou uma série profunda de debate com Ário, olha aí, o arianismo, né? E seu arianismo. Ário dizia que Jesus era uma espécie de ser criado e que não era Deus. Ele foi um exímio defensor da divindade de Cristo contra a heresia de arianismo, no caso Atanásio, né? Basília, Gregório de Basília, ou outro Gregório, né? Aqui na nossa lista fica mais extensa, pois temos a participação fundamentada. Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa. Este grupo afirmou uma muralha para a defesa da fé. A sua sustentabilidade teológica era alta e sui generis. Eles eram intensos em teologias aplicadas. E temos o Agostinho de Hipona, um dos maiores teólogos que o mundo já conheceu. Teve uma vida crítica e seu poder de argumentação era poderoso. Ele possuía uma persuasão capaz de desconstruir quase todos os argumentos e possuía um crédito expressivo dentro da filosofia. Dono de uma devassa vida e contraditória. Agostinho é outro exemplo do poder extraordinário de Deus em transformar o improvável. Ele se converteu por um milagre de um desejo de alma de sua mãe, que no caso era Mônica, que orou anos por sua conversão. Na verdade, orou 25 anos. A graça um dia o alcançou e mudou a sua história. Agostinho foi transformado pela graça de Deus e entendeu que seu ministério era escrever sobre a salvação pela graça. Não apenas refutou a terrível heresia do pelagianismo, mas também serviu de base para a teologia da Reforma Protestante. Além disso, Agostinho também trouxe muitas contribuições para o entendimento a respeito da Trindade e a providência de Deus. Muito bem. É muito importante esse eixo patrólogo, né? Porque você vai ter esses conjuntos de pais e cada um deles vai atender os anseios da igreja, para firmar a igreja numa base sólida. Por isso que é muito importante o obreiro, a obreira, estudar esse período patrístico, porque, na verdade, os conhecimentos teológicos eles são profundos. Eles não tinham biblioteca cristã, eles não tinham grandes nomes da época, eles tinham só o Espírito Santo e a oração. A inspiração vinha, eles escreviam obras maravilhosas. Didaquê, os lecionários, quantas heresias, memórias apostólicas, memórias dos evangelhos dos apóstolos, evangelho dos hebreus, evangelho de Irineu. Gente, são tantas obras que podiam até ser do cano, né? O problema é que o critério do cano é para quem esteve com Cristo, quem esteve pessoalmente com ele. Então, ainda impedia esses outros que eram bem depois da época. Mas está aí, Deus promoveu esses pais apostólicos para afirmar a igreja, a sua doutrina, para chegar até o dia de hoje intacta e abençoada. Embora muitos desvios, muitos que se auto-chamaram igreja, se autodenominaram igreja, mas não eram igreja, né? Mas nós vencemos. Vejamos essas coisas e guardemos conosco todas essas inspirações. Eu te encontro na próxima aula número 12, módulo 1, matéria 4, o análise do Novo Testamento. Até a próxima aula.